Todo corretor que entra no mercado achando que o mercado imobiliário é um bico, não dá certo. Gente, acho que a gente pensa desistir uma vez por dia, né? Que você fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Será que eu vou dar conta? Porque o homem, ele sempre acha que ele sabe mais que você. Sejam muito bem-vindos ao podcast Portas Abertas. Eu sou o Sérgio Esteves. E eu sou a Natália Costeiro. E hoje a gente começa a bater um papo sobre o mercado imobiliário. E a gente vai ter sempre um convidado aqui conosco. Um empreendedor ou empreendedora que vai dividir com a gente a sua trajetória, o que deu certo, o que deu errado. Esse podcast é um podcast sobre histórias reais de pessoas que atuam no mercado imobiliário. E a gente também vai falar de outros temas, né, Nath? Da vida fora do trabalho, temas que a gente é apaixonado. Nesse piloto e em todos os outros episódios, a gente quer ouvir vocês. Então, mandem sugestões, mandem perguntas, mandem críticas, deixem um comentário aqui no YouTube ou no seu tocador de podcast, ou pode escrever ainda pra gente no portasabertas@loft.com.br. O bom e velho e-mail, né, Nath? Sempre funciona aí. Beleza, vamos começar então, gente? Bora! Bom, hoje a gente tá abrindo as portas aqui por uma convidada muito especial, Mariana Andrade, sócia fundadora e CEO da Revenda Imóvel, empresa que ela fundou ao lado do marido, Guilherme Kremer. Mariana é formada em publicidade, mãe de 3 filhos e desde 2011 atua no mercado imobiliário. Hoje lidera uma operação com 7 escritórios e um portfólio de mais de 20 mil imóveis à venda. É um prazer ter você aqui com a gente, Mariana. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que vai ser muito bacana esse nosso bate-papo para eu explicar um pouquinho sobre o mercado muito louco que é o mercado imobiliário. Muito legal. É louco e apaixonante, né? Apaixonante, completamente. Mariana, eu queria entender primeiro como é que você entrou nesse mercado. Como é que foi isso? Você fez publicidade, depois você saiu direto da faculdade e foi trabalhar nesse mercado? Não? Como é que foi isso? Gente, eu comecei tudo muito cedo. Eu tive minha primeira filha com 19 anos. E aí quando você tem um filho, eu acho que você pensa, eu preciso de mais, eu preciso dar pra ele tudo que eu nunca tive. E por mais que essa não seja a função do pai, né, porque a gente não pode dar tudo que a gente nunca teve, porque senão é muito fácil, né, a gente só correu atrás porque a gente não teve tudo muito fácil na mão. Mas quando você tem um filho, você pensa, ai meu Deus, eu preciso fazer tudo o que eu nunca tive, eu preciso que ela tenha as melhores coisas, as melhores escolas. E aí você começa a pensar em várias coisas, como conseguir, né, e ser empreender aqui, eu acho que é a maneira mais fácil que a gente consegue para isso. Só que no que eu ia fazer? Formado em publicidade, o que você vai fazer? Eu vou trabalhar para alguém, né? Como que eu abro uma empresa agora, do nada? E aí eu conheci o mercado imobiliário por coincidência mesmo. Meu marido já tinha trabalhado um pouco na época. E aí a gente viu que era um mercado diferente. E a forma como eles apresentavam esse mercado, eu falei, ali eu consigo tudo mais rápido. E aí eu resolvi, então, me aventurar no mercado imobiliário. Entrei numa lançadora, que nem eu estava explicando para vocês antes. Na época que eu entrei, eram sempre focados em três maiores, assim, do mercado. Que era a Lopes, a Abiara e a Fernandes Mera. Legal. Então, ali, eu acabei entrando na Fernandes Mera para me aventurar, assim, no mercado imobiliário. E aí só que eu sempre tive essa linha do marketing mais na veia, né? Então eu queria entrar no mercado digital, onde na época não era tão digital, não era tão bem visto, bem quisto assim no mercado. Era mais os plantões de vendas, onde você vê aquele monte de corretor conversando, vendendo, aquele lançamento, todo mundo burburinho, vai entrar cliente, derretia tudo. Então, um empreendimento era lançado, vendia-se tudo. E aí você pensava, se vendia-se tudo, um corretor, no mínimo, numa venda, ganha uns 10 mil reais. Imagina um corretor que vende 3 imóveis no mês, que falava, que mundo é esse? O que eu tenho que fazer para conseguir ganhar tudo isso num mês? Vai ser fácil, né? Nossa, facinho, tô lá, todo mundo lá, muito fácil. Só que aí, ao me aventurar nesse mercado, a gente vê que não é tão fácil assim. E é óbvio, né? Se fosse, todo mundo virava corretor. E o lado ruim é que o pessoal tinha o mesmo pensamento que eu, é fácil, então vamos entrar, o mercado, isso foi fazendo com que o mercado ficasse bastante prostituído, né? Então muita gente que, a gente não deu certo na vida, vira corretor. Não é bem assim. Não deveria ter sido isso explicado pra gente no começo. E sim que é uma profissão que você tem que levar a sério. Por quê? A corretagem mexe com a vida de pessoas, né? A gente vende, acho que o primeiro imóvel que vocês compraram, não sei, você guarda o dinheiro, realização de vida, né? Na vida inteira para você comprar aquele imóvel. E aí, se você é uma pessoa não qualificada que tá te atendendo, o que ela faz você fazer, né? Tipo,
investiu seu dinheiro no negócio errado, era a única coisa que você guardou a vida inteira ali. Então, muita responsabilidade, né, muita Mari? responsabilidade. Os corretores deviam ser treinados mostrando, quando você entra no mercado imobiliário, olha, você vai mexer com a vida das pessoas, você tá mexendo com a sua vida, principalmente, mas você mexe com a vida das pessoas também. Então, não pode ser de qualquer forma. Você tem que estudar para estar ali. E vocês tinham aula, Mari, assim, aula de mercado financeiro, aula de investimento? Como é que era isso? Nada. É muito engraçado que a gente brinca que o corretor derrubou o RG na frente de um plantão de venda sem ser contratado. Tem um monte de gente te ligando. E aí, então, nada, porque eram quantidades. Então, quanto mais pessoas estavam ali, melhor para uma pessoa ganhar dinheiro, que era o construtor. Né? Então, às vezes você estava ali num plantão de vendas, onde você competia com 200 corretores que também estavam ali, que foram jogados junto com você, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, mas jogado, mas a gente foi jogado no mercado imobiliário. Não tinha nenhum treinamento prévio? Nada. Assim. O máximo que você tinha é um treinamento de um coordenador de vendas, que era da construtora, que ele te explicava sobre o projeto, não sobre o mercado. Tá. Então, sobre o que você estava vendendo. Quantos andares tinham, quantas unidades, qual a metragem, o que tinha área de lazer, mas nem sobre a região muito você sobre tinha. O bairro, nada. Não, o cliente entra, perguntava, tem escola perto do meu filho, tem mercado, tem não sei o quê. Você não sabia explicar. Então, o mais engraçado é que quando o corretor entra no mercado e é jogado assim, ele torce pro cliente não entrar. Pra ele não atender ninguém. Porque ele não sabe o que falar. Olha só. Não sabe. E isso é triste, né? Porque claro. você tá sendo jogado ali numa profissão. Mas você ficou muito em plantão? Então, não. Aí eu acabei não focando nessa parte do plantão. Tinha uma vaga pro digital da Fernandes Mera. E aí eu me candidatei para essa vaga. Não era muito bem visto, nada, porque eram mais os corretores que não gostavam mesmo de fazer plantão, ficavam mais no escritório, então eles montaram um departamento online, só que não tinha tanto investimento online na época, né? Então eram clientes pingados que acabavam entrando. Estamos falando de 2011 ainda, 2011 ainda. Então não era tão focado nesse mercado digital. Só que ali, com o atendimento digital, quando você atende o cliente uma pergunta que ele tenha, você consegue pesquisar, né? Pra você responder. Né? Você tem tempo. Você consegue entender. No momento que você tá no escritório, você consegue estudar sobre o mercado, ver todos os projetos ali que você vai fazer. Você não tá naquele burburinho de plantão, aquela pressa entrou um cliente, agora atende, todo mundo ali. Então, é muito conversa, bate-papo jogado fora. Agora no escritório não, você consegue pensar. E eu sempre gostei muito de estudar. Nossa, acho que desde de adolescente eu era a nerd da escola. Então eu gostava muito de estudar. Então é isso que eu fiz quando eu entrei no mercado. Comecei a estudar. Então eu estudei sobre o mercado imobiliário, estudei sobre economia, fui entendendo o que era melhor para o meu cliente, estudava sobre os produtos que eu trabalhava. Então, eu vou trabalhar numa região X. Então, deixa eu estudar tudo sobre essa região. Como era uma imobiliária, então ela trabalhava com tudo, não era focada só numa construtora. Então, só que era mais focada em lançamento. Então, eu estudava sobre todos os projetos que tinham de lançamento na região, para que eu pudesse explicar ali para o meu cliente e saber o que tinha em torno e etc. Então, eu focava numa região. Em que momento que deu o clique de você empreender? De você criar a revenda junto com o Guilherme? Na verdade, ele que entrou primeiro e eu vim junto com ele. Então, estávamos nós dois naquele mundo. Então, ali no decorrer, eu fui trabalhando em outras construtoras. Ele também, ele começou do mesmo jeito que eu, na Fernandes Mera, só que ele não ficava no online, ele ficava no salão. Que aí o meu marido tem mais essa gana de ele não ficar sentado assim, imagina. Jamais. Ele tem, a gente fala que é o TDAH, né? Que antes a gente não testava, mas agora a gente sabe que as pessoas têm. Então ele tem aquela hiperatividade que ele precisava estar com pessoas, né? Então aí era um pouco diferente. Então eu era mais focada nessa parte digital. Aí mudando de construtora por construtora, que nem eu te falei, a gente é jogado no mercado. E aí eu reclamava muito disso. Em todo lugar que eu ia, a gente não tinha um treinamento. E de uma construtora para outra era tudo igual. Então, muitos corretores, ninguém tinha treinamento, ninguém precisava estudar sobre aquilo. E aí, a gente vivia reclamando. Mas essa consultora não faz isso, por que não deu um treinamento de X, por que não sei o que? Falei, mas você já percebeu que a gente passou por várias, a gente reclama de todas? Então, tá na hora de resolver o problema, né? Porque nunca vai ser... Ele tem um dono e ele faz do jeito que ele quer na empresa dele. Por mais que o corretor é autônomo, você tá no local, você tem que seguir a diretriz daquele local. Não adianta você ficar reclamando, você não vai mudar o mundo, entendeu? Então não adianta, a empresa é de uma pessoa. Você respeita aquela pessoa do jeito que ela quer trabalhar. Pra ela deu certo até ali, ela não vai mudar. E acabou. Então, se a gente queria mesmo, então vamos abrir a nossa.
Então, nessa época, quando a gente abriu a nossa, eu tava na Queiroz Galvão, na época. E ali eu trabalhava como gerente de PDV, que era gerente de ponto de vendas. Que eu trabalhava internamente na construtora e eu atendia todas as imobiliárias, inclusive a imobiliária que eu trabalhei. Entendi. Todas as Legal. imobiliárias que vendiam os produtos da Queiroz Galvão. Tá. Então a gente tinha que se desdobrar em vários. A gente tinha que estar todos os dias em uma imobiliária diferente, tinha que cuidar do plantão de vendas, atendia cliente, fazia a venda, tudo. E ali, como eu estava mais cômoda ali na construtora, que eu tinha mais estabilidade, vamos dizer assim, o Guilherme, então, ele foi se aventurar. Eu falei assim, vai você, abre. Se não der certo, você volta. Pelo menos eu tô aqui estabilizada. Nessa época, a gente já não namorava mais, a gente já era casado. Então, não dá mais. Filho, né? Não dá mais, então tem que dar certo. Não pode voltar pra trás. Que ano foi isso, Mari? Acho que foi em 2017 que a gente tentou Boa. se aventurar. E aí, ele entrou no mercado pra montar a imobiliária. Aí, gente, como é difícil. Como é difícil você empreender. Aí você fala, como que eu julgava tanto alguém? Não é? E aí é muito difícil, porque você lidar com pessoas, porque você tem seus corretores, cada um, aí eu ficava pensando, né, como eu reclamava, todos os corretores reclamam também, do modo que que a gente tá tentando implantar na empresa, que era melhor do que a gente viu, e isso é muito difícil. Só que aí ele foi seguindo, ele abriu, inclusive ele teve alguns sócios amigos deles, vamos tentar junto só pra, né, vamos ver se dá certo. Ele foi o único que continuou, os amigos dele acabaram saindo, não dá certo, meu, lidar com pessoas, você é louco, você é doido, não tem como. Isso já tinha se passado 1 ano, que ele tava tentando, e aí ele ficou ali, persistiu, e aí depois de um ano e meio, mais ou menos, ele falou, agora deu certo. Eu falei, agora estabilizou, acho que deu certo, dá pra eu... Só que ele precisava de alguém. Não dá pra você cuidar de tudo, administrativo, comercial, imobiliária. Humanamente impossível, Não né? tem como. E aí, eu acabei saindo da Queiroz Galvão, fui 100% para revenda imóvel. E nessa época, como a gente trabalhava muito no digital, a revenda imóvel era só uma imobiliária 100% digital. Então, a gente tentou seguir nesse ritmo. A gente queria um escritório onde a gente pudesse atender todos os locais. Então, a gente criar corretores, colocar os corretores especialistas em cada região, para que a gente pudesse trabalhar mais o micro e ser assertivo ali. Então, a gente queria que o corretor soubesse do que estava falando, fosse especialista na região e a gente ter todos aqueles imóveis para trabalhar. No começo, a gente focava mais em construtoras também, porque é o que a gente sabia fazer. A gente veio de construtoras, nunca trabalhou no mercado de terceiros. E aí, focava ali nas construtoras. Então, todo corretor... Como a gente conhecia muita gente do mercado de lançadoras, então todos os corretores sabiam trabalhar construtoras também. Então ali a gente conseguiu fazer vários SWATs, que a gente chamava, né? Então você trabalha essa região, as construtoras são X dessa região, você trabalha essa, então a gente orquestrava o que cada corretor tinha que fazer e tornava ele especialista, mas na época era o quê? 10 corretores que a gente tinha. Então, a cada 2 corretores era especialista numa região e a gente focando. E eles atendiam como corretores, a gente ensinava, treinava, eles atendiam como corretores e o fechamento a gente fazia. Mari, a gente vai voltar para essa parte do treinamento que eu acho que é muito importante. Eu queria só fazer um parênteses aqui. Como é que foi essa decisão para vocês como casal de empreender juntos? E eu queria saber como isso funciona hoje. Vocês têm um limite, assim, do tipo, não, eu cheguei em casa, ninguém mais pode falar de trabalho depois que a gente fechou a porta. Como é que foi isso pra história de vocês? A gente até impõe limites, mas ninguém consegue seguir, né? Porque o limite foi feito pra ser, né, ultrapassado. Então, a gente acaba não conseguindo. Mas o mercado imobiliário, se você não trabalhar com alguém, se você não tiver um relacionamento com alguém do mercado, eu acho que esse relacionamento é muito difícil dar certo. Curioso. Porque a gente não tem tempo pra nada. Então, a gente trabalha 24 horas por dia. A gente faz o nosso salário. A gente tem que atender cliente. Nosso telefone toca a qualquer momento. E você tem que atender independente. Não tem ninguém ficar olhando, verificando suas mensagens e etc. Sim. Que marido, né, vai entender que você trabalha 24 horas por dia, não tem um salário fixo, trabalha 24 horas por dia, atende qualquer pessoa no seu telefone e tem que sair do nada pra atender alguém. Então, tem que Mais um estar desafio, dentro, né? Mais um desafio. dentro do mercado pra você entender isso. Você Mais tem que fácil, confiar né? 100% no seu parceiro, porque senão não dá certo. Em casa, a gente não fala de trabalho, a gente tenta, mas às vezes a gente acaba falando, né? Porque o dia foi tão corrido, a gente acabou dividindo a empresa em duas, onde eu cuido de todo o administrativo, ele cuida do comercial, e a gente conversa entre as pontas. A gente tenta conversar tudo, fazer reuniões no escritório. Só que quando chega em casa, às vezes você acaba conversando sobre alguma coisa também. Só que a gente consegue clicar aquele botãozinho de... Se a gente teve alguma discussão no serviço, a gente não leva a discussão para casa. A gente resolve Boa. amanhã. Legal. A gente pode falar sobre serviço em casa, mas não discussão.
né? Legal. Então, até porque a gente tem outras pessoas também na empresa que a gente precisa discutir com elas, não é entre a gente. Por mais que a gente que decida, a gente precisa de outras pessoas falando também. Legal. O que a gente queria que os diretores das outras imobiliárias ouvissem os corretores, a gente ouve os nossos corretores hoje. Porque a gente quer que seja sempre o melhor. Não é porque eu tô falando aquilo, eu passei por aquilo. Às vezes alguém pode me dar um insight que eu não tô vendo. Então a gente acaba ouvindo eles também. Então não dá pra gente tomar decisão sozinhos dentro de casa, brigando por causa de alguma coisa do trabalho. E a gente tenta separar esses pontos. Deixa eu aproveitar isso e te fazer uma pergunta. Assim, uma das coisas que a gente conversou antes de entrar aqui é a estrutura que vocês têm para treinamento de corretor, acompanhamento. Fala um pouquinho, porque assim, primeiro eu já acho mega surpreendente vocês terem começado lá em 2017 com essa ideia de imobiliária digital, né? Uhum. De novo, pré-pandemia, né? Já era ok, já existia a internet há bastante tempo no Brasil, existia, mas as imobiliárias não eram tão digitais assim. Sim. Então, para mim, isso eu já acho surpreendente, que acabou preparando vocês para o que a gente está vivendo hoje, né? E aí tem essa outra parte que você acabou de falar, que vocês ouvem os corretores, treinamento. Fala um pouquinho desse cuidado que vocês têm com os corretores. Como é que é isso? Onde é que surgiu esse negócio? Então, isso foi mais essa história mesmo que a gente teve, de nunca ninguém ouvir o que o corretor realmente queria, entender o que estava acontecendo ali na ponta. Então, a gente não queria. Se a gente reclamou tanto, por que eu ia deixar eles reclamando na nossa, né? Complicada. Então, não. Então, o que era o errado nas outras que a gente entrava, que eram todas iguais? O corretor não era treinado. Não entendia sobre o mercado. Às vezes a gente quer trazer um calça branca, que a gente chama que é um corretor novo no mercado, porque é mais fácil para você ensinar. Vem corretor, às vezes, que já tem a cabeça, não, lá eu fazia isso e vou continuar fazendo isso aqui porque lá dava certo. Às vezes não dá. Então, a gente prefere o quê? Os corretores que são novos do mercado, para que a gente treine eles, só que a gente já deixa isso bem claro para eles. Olha, a gente tem vários anos de mercado. Então, a gente sabe o que realmente deu certo e o que não deu. Segue o que a gente tá falando? Eu vou te ensinar, eu vou te explicar, eu vou te treinar para isso, como nós gostaríamos de ter sido treinados e como nós aprendemos. Então, eu preciso te treinar, eu preciso que você siga. A gente pede um voto de confiança. Caso às vezes não dê, a gente pede para eles fazerem do jeito que eles querem. Tá bom, não vai seguir ou não, faz do seu jeito. 1 mês. Se não der certo, você vai fazer do meu jeito. Perfeito? Perfeito. Então, a gente tem esse acordo com os corretores. Legal. Todos eles. Passou um mês, não deu certo. E aí? Então, volta, faz o que eu tô falando. Então, a gente treinar o sistema da empresa, eles precisam de treinamento sobre ele. Treinar sobre o mercado imobiliário. O que é o mercado imobiliário? Sobre economia, financiamento bancário. O que está acontecendo atualmente, taxa Selic, essas coisas. É melhor financiar, é mais fácil deixar o dinheiro investido. Então, a gente dá esses treinamentos para os corretores. Legal. E um treinamento também sobre regiões. Então, a gente deixa os corretores, do mesmo jeito que a gente iniciou com as nossas SWATs, que a gente chama, que são corretores especialistas em regiões, a gente quer que o corretor hoje seja assim também. Então, ele precisa entender tudo para conseguir vender pro cliente. E vender de verdade, não com mentiras, né? Então, a gente odeia mentira. Então, não é para você inventar qualquer coisa pro cliente assinar o contrato. Porque existe um pós-venda, existe uma vida ali que você está fazendo. Você tem que fazer esse pós-venda. Você tem que acompanhar esse cliente, você tem que ver o que está acontecendo para ver se o que você fez foi certo. Olha, Sérgio, acho que a gente tá falando muito do que deu certo, né? Acho que tá na hora de fazer aquela pergunta difícil pra Mari. Então, Mari, fala um momento assim que foi um tremendo desafio, assim, algo que você não esperava e que você teve que, sei lá, se virar para conseguir resolver. A entrada no mercado, ela é difícil, que é o que eu te falei, a gente é jogado e a gente precisa ter treinamento, só que com a persistência e querer estudar e querer que desse certo, ali eu consegui focar e me manter no mercado imobiliário. Só que um ponto, depois que a gente abriu a empresa, que a gente foi seguindo, para abrir a empresa é muito difícil, que nem eu falei pra vocês, a gente precisou de um tempo de maturação para que aquilo ali estivesse. Você pensou em desistir, assim, você várias falou, cara, vezes. não vai dar pra abrir isso aqui. Gente, acho que a gente pensa em desistir uma vez por dia, né? Que você fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Será que eu vou dar conta? E aí você vê que no final você deu conta. Só que um momento que a gente pensou e que a gente realmente deu um passinho pra trás mesmo foi quando a gente começou a abrir as outras sedes. Porque é difícil. Você faz na sua. Aí você pensa, então vamos abrir mais outras que a gente replica, coloca os gerentes que estavam aqui em alguma outra que já tem a dinâmica da empresa. Só que aí você manda pra fora. Só que você não consegue, humanamente é impossível você cuidar de vários lugares. Humanamente é impossível. Então, a gente ainda tá treinando isso com a revenda pra verificar isso. Pra gente abrir mais sedes. Quando você abre, você não consegue estar lá, vendo o que tá acontecendo. Você precisa confiar em uma pessoa que tá lá. Só que ele era um gestor, ele só cuidava da equipe dele. Não precisava ficar olhando as outras sedes. E a gente não consegue estar em todos os lugares. Então, a gente já contratou diretores pra ficarem nas outras sedes. Não deu certo, a gente recua. Traz o gerente de volta. A gente tinha a sede da Zona Leste, que a gente acabou fechando. Voltou, não deu certo.
um passinho pra trás, melhor do que ficar batendo no erro. Então, Legal. a gente treinou. Aí a gente fechou a sede da Zona Leste, treinamos a Elaine pra ela ir. Aí a gente abriu uma sede no ABC, que é onde a gente mandou a Elaine, mas a gente treinou ela antes de ir pra lá. Por quê? Pra não dar o tiro no pé que a gente tinha dado na Zona Leste. Acho que uma vez por dia a gente pensa assim, vamos dar um passo pra trás. E quando a gente fica louco de tanta coisa pra fazer, que você chega no final do dia e você fala, meu Deus, eu preciso de mais 15 horas no meu dia. 72 horas em um dia só, Mas né? eu acho que tem um pouco de característica de pessoas de sucesso, isso, sabe? Essa resiliência, assim. O próprio corretor, na hora que ele não desiste de uma venda, ou vocês, na hora que vocês não desistem, aí... Ou se tiver que voltar, dar um passo para trás, também não tem problema, né? Mas eu acho que essa resiliência é a característica de pessoas vencedoras mesmo, Exato. sabe? Que você vai lá e vai... Cara, como diria a Dory, continue a nadar. Continue a nadar, exato. E aí esse de eu estar com o meu marido nessa trajetória também é bom. Porque às vezes quando eu quero desistir, ele segura. E quando ele quer, eu seguro. Legal. Então, tipo, legal. não, você não vai, agora não, deixa que eu dou conta. E às vezes a gente enlouquece mesmo no mercado imobiliário, porque é muita coisa. É muita coisa pra você fazer. A gente foi abrindo as outras sedes, que a gente foi dando os passos pra trás. Meu Deus, aí tem aquele negócio de fracasso, né? Quando a gente fechou a sede da Zona Leste, falou, fracassei. Não, a gente não fracassou, não. Deu certo, tá dando certo aqui, calma. Exatamente. Vamos, mas tem aquele sentimento, né? Tipo, a gente vai fechar. Vamos. Como se Porque- todos os passos tivessem necessariamente que dar Que- muito Isso, certo pra exato. você ter Imagina o bebê sucesso, andando, né? né? O bebê andando, Exato. cai, sem, levanta. Não é tudo que você faz que vai dar certo. Então, nessa parceria entre nós dois, eu acho que isso é super importante. Porque quando um quer, cansei, para, não vai dar certo. Não, calma, eu tô aqui. Tá dando certo. Ah, não, agora eu cansei. Não, tá dando. Então, essa parceria ela é muito bacana. Eu vou aproveitar que você voltou a falar um pouco da sua relação com o Guilherme pra falar sobre os seus diferentes papéis. Você parece uma pessoa muito calma, Mari. Você é mãe, você é CEO, você é esposa, você é psicóloga, que nem você falou. Cara, como é que dá conta de tanta coisa? A mulher, ela tem aquele ponto mais que de sustentação, né? Então, eu acho que o papel de mãe ali, então, é um ponto de sustentação. E aí, a gente tem várias habilidades. Então, eu consegui, não me culpando de maneira nenhuma pelos meus filhos, por não tô abandonando ninguém, eu tô super suporte pra eles, eu tenho pessoas pra cuidar deles, graças a Deus. Então, a gente consegue organizar na empresa, Antes eu queria tomar conta de tudo, só que com o tempo você vai pensando, eu preciso colocar alguém aqui pra tocar essa parte, eu preciso colocar alguém pra trocar essa. Então a gente precisa se organizar. Então, calma. Eu sou uma pessoa super calma mesmo. Eu preciso ter essa calma. Às vezes a gente brinca, que as meninas falam do meu administrativo. Nossa, Mari, você é o ponto ao contrário do Guilherme, né? Que ele é qualquer sentimento que ele tem, ele já explode na hora. Eu guardo tudo, porque a gente tem que pensar no que a gente vai fazer. Não dá pra eu explodir Como toda vai hora. reagir, né? A gente tem nossos filhos, tem a empresa, tem tudo pra cuidar, então calma. É aquele negócio que eu falei pra vocês. Eu gosto muito de estudar, então eu quero estudar pra ver como que vai dar certo. Então eu preciso me organizar. Não que eu sou 100% organizada, imagina, mas eu consigo organizar a minha rotina. Aqui eu sou o CNPJ, aqui eu coloquei meu chapeuzinho de CPF, então eu preciso cuidar da minha família, de mãe. Quando eu tô em casa, chego, independente do horário que eu chego, às vezes eu chego 8, 9 horas da noite, guardo meu celular. Dali eu não faço mais. De final de semana, às vezes eu acabo ajudando, porque precisa, mas não que eu fique 100% focada. Mari, eu também queria te perguntar, você como mulher, em algum momento você sentiu alguma barreira ou você acha que o mercado imobiliário é um bom mercado para se trabalhar como mulher? Em algum momento você sentiu dificuldade? Então, tem. Porque o homem, ele sempre acha que ele sabe mais que você, né? Então, quando a gente bate de frente, sei lá, numa negociação e etc., é uma bola dividida que a gente tá. Uma mulher corretora com um homem corretor. Óbvio que o homem ali vai achar que vai ganhar porque é uma mulher. Sempre tem isso. E aí, quando apresenta-se uma mulher com conhecimento e quando ela tem certeza do que ela tá falando, ali desmorona qualquer um, né? Então, no mercado imobiliário tem muito disso, sim. Com outras imobiliárias também, às vezes eu vou falar com donos de outras imobiliárias, tipo... Quem é você? A menininha ali, né? Tá chegando. Quem é você que tá falando? Então eu já ouço direto. Você é a mulher do Guilherme? Não, não sou. Eu sou a mulher do Guilherme com muito orgulho, mas eu sou a Mariana. Prazer. Então, é sempre o homem que faz essa pergunta. Você é a mulher do Guilherme? Sou a mulher do Guilherme.
Mas eu sou a Mariana, empresária, eu toco a revenda imóvel, tudo que você precisar eu consigo te auxiliar aqui também. Então, lógico, sempre vai ter isso em qualquer profissão e etc. No mercado um pouco mais também, porque é um mercado de lobo comendo lobo, né? A gente brinca que é como se fosse a bolsa de valores, sabe? Todo mundo ali correndo pra cima e pra baixo, o mercado imobiliário é igual. Mari, pra fechar agora, são 3 perguntas rapidinhas, tá? Pra você. A primeira é, qual que é o teu sonho para o futuro? Onde é que você pretende chegar, assim? O que você para pra pensar sobre isso? Assim? Paro. A gente tem... eu acabo tendo bastante planos e a ideia é... Por isso que eu tava falando que a gente abriu Alphaville, que é... Eu gosto muito da região, a gente foi expandir no ABC. A ideia é levar a revenda para toda a região do país. Então a gente queria, mas é com calma. Eu preciso ir estudar, não é loucura. Não posso abrir, não quero ficar dando passo para trás. Pode dar errado, a gente retorna, não tem problema, mas a ideia é essa. Então, nossos planos para o futuro mesmo seria expansão total da revenda ali, com calma, estudo, pra gente entender o que tá fazendo, conhecer o mercado imobiliário em cada região é muito diferente. Então a gente precisa estudar primeiro para depois dar esse passo. Legal. E se você pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente na tua carreira? Ou na tua vida, né? Será? Faria de diferente? Uma vez me perguntaram assim, o que a Mariana do passado falaria pra Mariana do futuro? Nada. Porque eu precisei passar por tudo aquilo pra eu entender. Se alguém tivesse me dado um toque, não ia dar certo. Podia. Mas não ia dar certo, porque ali você ia fazer de uma forma e depois ia acontecer alguma outra. É aquele negócio do percurso, né? Você tem que passar pelos altos e baixos, errar e acertar pra que você entenda. Se eu nunca tivesse errado, talvez eu não saberia alguma... Agora hoje, que a gente já tá onde a gente tá, aí vem um monte de erro, talvez eu perderia tudo. Então eu acho que no passado não mudaria. Não mudaria o meu passado pra chegar até aqui. E que dica que você daria pra quem tá entrando no mercado imobiliário agora? Olha, leve a profissão de corretor como uma profissão, não como um hobby. Estudem, se capacitem, prestem atenção em todas as oportunidades que o mercado te dá. Graças a Deus, o mercado imobiliário é uma profissão que pode te fazer mudar de vida. A gente deixa isso bem claro para todos os corretores. Gente, qual é a profissão que você pode mudar de vida de uma hora para outra? É com o mercado imobiliário. Só que não leve como um bico. Não é um bico, é uma profissão. Todo corretor que entra no mercado achando que o mercado imobiliário é um bico, não dá certo. Né? Então, a gente precisa que vocês estudem, que vocês entendam do mercado, entendam que o cliente... que você está mexendo com a vida de uma pessoa. E que o cliente, você tem que tratá-lo muito bem, sem mentiras. Não é só colocar o dinheiro no bolso, você vai levar aquilo para a vida inteira. Acho que é isso, né, Nath? Beleza? Mari, a gente tá muito feliz que você aceitou o nosso convite para vir aqui Ai, conversar gente, com a gente. Legal. Acho que foi o melhor pontapé que a gente poderia ter aqui no Portas Abertas. Muito obrigada. Obrigada.